Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, ou no Brasil, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Tenho lido 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 e 11, e gostaria de meditar nesta palavra com todos os amados irmãos e irmãs. E o tema dessa palavra é conversa fiada. Meus amados irmãos, vocês já ouviram falar do provérbio: a palavra que entra no ouvido e sai no outro, e que ninguém guarda? Isso é palavra fiada. E é o que nós estamos vendo nesses últimos dias, como nos dias de Samuel, quando o velho Eli perdeu as estribeiras e deixou que os seus filhos tomassem as rédeas e fizesse toda aquela tragédia de pecados horríveis em Israel naquele tempo. Hoje não está sendo a mesma coisa, irmãos. Não vivemos isso da mesma forma, do mesmo jeito que naquele tempo, pois as pessoas hoje vão para a igreja e saem do mesmo jeito, porque a palavra entra no ouvido e sai no outro. Isso é palavra fiada que muitos pregadores não têm mais a unção do Espírito Santo, e essas palavras não é guardada no coração de ninguém, entra no ouvido e sai no outro. Mas Deus falando a Samuel, Samuel disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia! Então o Senhor disse: Eis que faço uma coisa em Israel. Eis que faço uma coisa no culto Tempo de Recordar. Eis que faço uma coisa no culto Viva Feliz. A minha palavra que eu falar vai tinir ambas as orelhas. Aleluia! Entra do lado e entra do outro e fica dentro. Essa é a palavra que se ouve nesses cultos. Então, quem tiver ouvido, ouça o que diz o Espírito à igreja. Meus amados irmãos e amadas irmãs, precisamos nos alinhar com o Espírito do Senhor para podermos guardar nos nossos corações a santa e gloriosa palavra de Deus que nos mantém, aleluia, vivo e pronto para servir o Senhor e falar aos pecadores, aos perdidos e fazer com que homens e mulheres se rendam, aleluia, a Jesus e venham para participar da verdadeira religião, que não é essa que se vê hoje em nosso tempo, as igrejas cheias de bons pregadores, pregadores famosos, pregadores caríssimos, pregando a palavra de Deus e entrando no ouvido e saindo noutra. Essas palavras não fazem efeito. A palavra que faz efeito é a verdadeira palavra de Deus, falada por pregadores que têm compromisso com a verdade, fala a verdade e faz com que estas palavras entrem ambas as orelhas e permaneça dentro do coração do indivíduo para que ele possa se tornar uma pessoa diferenciada das demais. Meus amados irmãos e irmãs, o nosso tempo está realmente terrivelmente difícil de se conviver com certo tipo de pessoas que se dizem crente e que realmente não estão dentro dos padrões bíblicos da palavra de Deus. O mundo está cheio de religiosos, está cheio de religiosas, falando palavras que não têm efeito, que entra no ouvido e sai no outro. Isso é conversa fiada como conversa de político, que promete e não cumpre. Assim estão a maioria das religiões e das igrejas do nosso tempo, que não faz
que não fala a verdade para as pessoas e essas palavras não têm nenhum efeito. Promete, mas não cumpre e as pessoas entram vazias e vazias saem porque não leva nada no coração. Porque na igreja verdadeira do Senhor, o crente quando entra, ele recebe a palavra, guarda no coração e sai cheio, aleluia, para poder se diferenciar das demais pessoas. E não é isso que se vê em nossos dias, lamentavelmente. Assim como naquele tempo, Deus falou a Samuel, fala porque o teu servo ouve, então, meus amados irmãos, abre o teu coração e prepara as tuas orelhas, porque a palavra de Deus vai tinir em ambas as tuas orelhas, e essa palavra vai entrar e vai ficar, e você vai se diferenciar dos demais. Essa é a palavra que o Senhor me deu neste dia para falar para todos os irmãos e as irmãs. Que Deus nos abençoe e vamos nos preparar, porque o mundo está muito ruim e Jesus está voltando para buscar os seus. E você não quer ficar, né, irmão? E eu também não, nem minha família também não quer ficar neste mundo de horror. Que Deus nos abençoe. Amém.